Olá, turma, tudo bom? Quanto tempo, hein? Então, em comemoração ao Dia da Criança, essa semana a nossa atividade não vai exigir que vocês desenvolvam produção textual, nem que resolvam exercícios ou trabalhem gramática. Nós vamos falar de outra coisa muito gostosa, que é sobre culinária. É por isso que nós não estamos em uma parte da casa onde eu tenho livros técnicos para elaborar as aulas de vocês. Eu estou na cozinha, mas aqui também tem livros. E sobre esses livros nós vamos falar hoje, que são livros de receita. Porque nós vamos fazer uma receita. Nós vamos fazer os brigadeiros da Projac. Eles são bem famosos na nossa escola, vocês sabem disso. O que talvez vocês não saibam é sobre a origem desse doce, porque ele é totalmente brasileiro. Quem vai falar sobre a origem dele pra gente é o professor de História Edu, porque sim, a história desse doce tem uma relação política e quem melhor do que um professor de História para falar sobre isso? Então, vamos ouvi-lo? Jaque, tudo bem contigo? Então, vamos resolver esse probleminha do nome desse docinho que você está fazendo aí, essa delícia culinária. Pois é, o nome desse docinho chama-se brigadeiro por causa deste indivíduo aqui, ó. Vamos pegar o cara aqui. Esse aqui é o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele é um brigadeiro da aeronáutica. Ele concorreu às eleições de 1945, né, logo após a saída de Getúlio Vargas, fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas sai do poder, e tem as primeiras eleições gerais para presidente em mais de 15 anos. E aí ele, o brigadeiro Eduardo Gomes, concorre à presidência junto, ou melhor, contra um outro militar, o general Eurico Gaspar Dutra. E aí o que acontece? Dentro da campanha política, todo aquele negócio de envolvimento todo, a base dele era no Rio de Janeiro, ele tem ali um pessoal que desenvolve um docinho para ele, que ele gostava muito, que é um docinho feito com cacau, leite, manteiga e ovos, né, misturado, uma misturazinha, claro que provavelmente foram as empregadas dessas pessoas que fizeram, né, porque o pessoal mais de elite não mete a mão na massa, não. E aí, então, eles fizeram esse docinho, faziam em pequenas porções, em bolinhas de pequenas porções, que era então vendido para arrecadar uma grana para fazer a campanha dele, né? Então, o docinho, logo, que era muito gostoso, caiu na graça popular e a galera fazia fila para comprar o docinho do brigadeiro, né, que arrecadava. Então, cada campanha política que ele fazia, levava os docinhos para vender, cada reunião que ele fazia era distribuído esses docinhos para a galera ali também, e aí o nome pegou, o docinho do brigadeiro e brigadeiro. Aí ficou, o nome já tinha pego. Depois, né, houve a eleição e ele acaba perdendo essa eleição, mas perde de lavada. Foi uma derrota muito grande. Ele não ganhou nem no Rio de Janeiro, que era o lugar dele mesmo. Mas pelo menos ficou o docinho para a gente comer, né? Hoje em dia nós conhecemos como brigadeiro, tipo em homenagem ao nosso amigo aqui, o brigadeiro Eduardo Gomes, certo? Um abração, espero que tenha ajudado aí. Depois manda um brigadeirinho desse para mim, né? Valeu, tchau, tchau. Ótimo! Agora que nós já sabemos um pouquinho mais da história do brigadeiro, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre o tipo de texto instrutivo. Então, existem alguns tipos de texto e o instrutivo vai falar daqueles textos que servem para dar instruções a todos nós sobre o funcionamento de algo ou sobre como elaborar outras coisas. Por exemplo, o livro de receita, ele serve para nós sabermos como fazer determinada receita. Então, qual é a estrutura do tipo de texto instrutivo do gênero textual receita? Tem o título, que é o nome da receita, no caso, por exemplo, brigadeiro. Então, vai estar lá no título. Depois, para que a gente execute uma receita, é necessário que nós saibamos quais são os ingredientes necessários e as suas quantidades. Então, no caso, para o brigadeiro,
vai vir a lista de ingredientes. Daí, todos os ingredientes necessários e as suas quantidades. Depois, não basta saber quais são os ingredientes, é necessário saber o modo de preparo, o modo de como a gente vai unir esses ingredientes, se eles vão ao fogo, se eles vão ao freezer, se eles precisam ficar de um dia para o outro, enfim. Tudo isso que nós iremos fazer com esses ingredientes precisa estar descrito na parte modo de preparo. É importantíssimo seguir a receita à risca para que ele fique muito parecido com quem criou a receita, senão vai virar outra coisa e pode gerar daí uma nova receita. Não que isso seja ruim, né? Porque senão, se as pessoas sempre seguissem à risca somente as receitas, pratos novos não surgiriam. E agora a gente vai para a receita desse brigadeiro que a gente começou a fazer em 2015. Que não é nenhuma coisa absurda, né? Como o doce é brasileiro, todos vocês já tentaram de alguma forma fazer um brigadeiro de panela em casa, tá bom? Então a gente vai para a receita e depois a gente volta aqui de novo. Então, para fazer o brigadeiro, a gente precisa de uma lata de leite condensado, a gente precisa de 3 colheres de cacau 100%, ou se for achocolatado ou cacau de outra porcentagem, você pode colocar 4 colheres. Uma colher de chá de manteiga. Então, eu também uso, além desses 3 ingredientes básicos, meia caixinha de creme de leite granulado para enrolar depois e forminhas. Bom, a gente vai misturar aqui na panela o nosso leite condensado. A gente vai colocar junto com o cacau. Vamos peneirar aqui, né? O cacau para ir bem fininho. Aí a gente vai misturar bem misturadinho esses 2 ingredientes. Pronto, bem misturado. Agora a gente coloca a colherzinha de manteiga. E a gente também acrescenta, já que tá meio misturadinho aqui já o chocolate, o creme de leite. Pronto. Todos esses ingredientes a gente mistura bem antes de levar ao fogo, tá? Depois que a gente deixa ele bem homogêneo, é que a gente vai pro fogo. Já entendeu como funciona o gênero textual receita, que o professor Edu já explicou a origem do nome do nosso docinho, e depois de a gente já ter feito a receita do brigadeiro passo a passo, eu jogo a bola para vocês. Fica aqui o desafio para durante essa semana
Você, se quiser, pode postar nos nossos grupos de WhatsApp fotos de vocês fazendo uma receita. Pode ser uma receita que vocês fizeram em família, com os pais, de uma coisa que vocês mais gostem, ou inclusive fazendo a nossa receita de brigadeiro, tá bom? Um abraço e boa Semana das Crianças!